Olá pessoal, vamos dar início então à nossa videoaula para explicar o conteúdo da unidade 2 da disciplina de banco de dados. Iniciamos então com um breve histórico, no qual fala do início da história do banco de dados, na década de 50, 60, década de 70 também, com o uso de fitas e acesso sequencial, discos que permitem acesso direto aos dados, etc. Na década de 80 a gente já tem uma evolução um pouco maior, onde a gente já tem o SQL, né, que torna-se um padrão da indústria, importantíssimo. Temos também sistemas de banco de dados distribuídos, orientados a objetos, e o início do Data Warehouse e mineração de dados, que são conceitos muito importantes que foram sendo difundidos no decorrer dos próximos anos. E finalmente entramos no período dos anos 2000 em diante, né? E aí a gente começa a ter XML, uma administração automática de banco de dados em que os softwares já são mais inteligentes e a gente tem uma automatização desses processos. NoSQL, que serve para Big Data, grande quantidade de dados, como o MongoDB, e a evolução continua. Feita essa breve contextualização histórica, nós entramos no conceito de banco de dados, em que basicamente eles são conjuntos de dados que são relacionáveis entre si e acessíveis. Eles vêm a gente pode criar do zero ou pegar de alguma fonte de dados, e a gente sempre tem também um sistema gerenciador de banco de dados, que ele é um software que tem um propósito geral de permitir que a gente trabalhe em cima do nosso banco de dados e faça diversos processos de inserção, atualização, seleção e etc. Nós temos três conceitos básicos dentro de banco de dados, que é, primeiro, tu definir a base de dados que tu quer trabalhar. Feita essa definição, tu precisa construir ela, passando pelo diagrama de identidade e relacionamento, modelagem relacional, e depois de implementado tecnologicamente, tu começa a manipular os dados dentro do banco. Basicamente, a gente pode definir, de acordo com essa figura, em que a gente tem o usuário, que pode ser um usuário comum, um programador, um administrador de banco de dados, e nele a gente pode fazer, por meio de um programa, consultas, processamento de dados, armazenar dados e outras funções. Então a gente precisa ter claro que um banco de dados é a nossa base de dados, e o sistema gerenciador de banco de dados é o sistema que vai permitir que a gente manipule essa base de dados. É ele que vai fazer as ligações, vai salvar os dados, vai interpretar a linguagem SQL, vai controlar todas as ações dentro do nosso banco de dados. E falando em SGBD, a gente tem vários exemplos, mais conhecidos o Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, temos também o MongoDB, que é para NoSQL. Alguns conceitos básicos que temos dentro de um SGBD é a questão de segurança, né, que somente pessoas autorizadas podem ter acesso ao banco. Imagina se alguém não autorizado entra no banco, deleta tudo. Não pode ter redundância, dados repetidos, dados mal armazenados. Também tem que ter controle de concorrência. A gente pode ter diferentes níveis de acesso aos usuários. Então, o usuário pode acessar somente a visualização dos dados, outro pode manipular os dados, outro pode deletar tudo. Temos uma interface, principalmente, por exemplo, o PHP-MyAdmin, uma interface para o MySQL. A integridade dos dados também é importante, backup é essencial. Com relação aos tipos de usuários do banco de dados, temos o DBA, ele manda em tudo, né? Ele administra todo o banco de dados, tudo passa por ele. O projetista ajuda a verificar quais os tipos de dados, qual o tamanho máximo, como é que ele vai ser armazenado, e os profissionais de apoio dão o suporte necessário para que todo esse processo ocorra. Outros tipos de usuário também são os usuários ocasionais, né, que de vez em quando vão acessar algum registro do nosso banco de dados, os comuns que fazem operações básicas de fazer uma busca num relatório, de atualizar algum tipo de dado, os sofisticados que têm alguns privilégios a mais, né, dentro do nosso sistema. Temos também os analistas que vão definir quais os requisitos e privilégios de cada usuário no nosso banco e os programadores que dão suporte à implementação do banco. O banco de dados hierárquico ele é um pouco mais antigo, né? A gente tem um formato de pirâmide em que a gente obedece algumas sequências lógicas, como pais em uma árvore genealógica ficam acima das crianças. Então tem as entidades têm essa sequência lógica dentro do banco. E um banco de dados de rede a gente vai se expandindo, né? A gente tem uma teia de registros que estão interligados e nós vamos expandindo essa teia, essa conexão de registros de forma a aumentar a estrutura do nosso banco de dados. Em um banco de dados orientado a objetos, nós já temos outros recursos, como acesso a recursos multimídias, como fotos, áudios, vídeos, e a gente pode reutilizar
pequenos pedaços que são chamados de objetos. Já a estrutura de um banco de dados relacional é bem parecido com o que a gente trabalha hoje em dia, né, com a criação de tabelas, registros, ligação, relações que interconectam as nossas entidades. Então, é mais ou menos dentro desse contexto que é um banco de dados relacional. Aqui nós temos um pequeno exemplo, né, de uma ligação de diferentes entidades com suas chaves primárias, suas chaves estrangeiras, seus atributos. Isso a gente vai ver com mais detalhes na apresentação da próxima aula. E para finalizar essa aula, a gente também tem a arquitetura do banco de dados, em que temos 3 níveis, interno, externo e conceitual. Cada nível tem suas funcionalidades básicas e eles operam de forma conjunta. Contextualizando cada um, então no interno a gente tem a estrutura de armazenamento de forma física do nosso banco de dados, como é que vai ser o nosso modelo. No externo, a gente tem a visão do banco de dados para um grupo de usuários. Então, cada grupo de usuários, dependendo do seu perfil, vai ver uma visão do banco de dados. E, finalmente, na conceitual, a gente tem a descrição global do banco de dados, ou ele como um todo. Então, nessa aula, a gente teve uma visão geral do que é um banco de dados, o que é um sistema gerenciador de banco de dados, quais os tipos existentes, propriedades deles. E isso nos dá uma visão clara para a gente começar a trabalhar com a modelagem relacional na próxima aula da nossa disciplina. Bom, pessoal, então, retomando a segunda aula da nossa unidade 2, nós veremos de forma prática e teórica todos os detalhes referentes à modelagem relacional. E ao final da aula eu vou preparar um outro vídeo para mostrar a construção do modelo relacional. Nesse tipo de modelo nós temos relações entre as nossas tabelas. Então, cada tabela tem seus respectivos campos ou atributos, em que cada um tem um identificador-chave. Então, a gente consegue identificar um registro naquela tabela em específico por meio desse identificador. Isso a gente tem várias conexões entre as tabelas também. Foi elaborado por Coade nos anos 70 e 80, né? Tem como base a álgebra relacional, que a gente vai ver também nessa disciplina, e buscou aumentar a independência principalmente dos dados num banco. Então, o nosso modelo relacional é composto por tabelas, né? E essas tabelas elas têm atributos, e esses atributos são chamados também de propriedades, e assim se forma uma estrutura onde as linhas ou registros são as nossas tuplas. E com isso a gente tem uma estrutura completa de um modelo relacional do nosso banco de dados. Novamente reforçando então, as ligações que a gente tem entre duas tabelas, por exemplo, pessoa e dependente, é chamada de relação. Cada linha ou registro da nossa tabela é chamada de tupla. Então a gente vai ter vários atributos, que são as nossas colunas, e aí a gente vai ter várias linhas, que são os nossos registros. Cada tabela tem sua chave primária, e também podemos ter chaves estrangeiras, que a gente vai ver mais para frente. Então aqui a gente tem duas tabelas, empregado e departamento. As nossas colunas ou atributos empregado, por exemplo, é número EMP, salário, débito, em departamento é ramal, número débito, etc. As nossas linhas ou registros estão compostas em cada uma das duas tabelas. Nós temos a nossa chave primária em empregado, que é número EMP, então não vai ter um número de empregado igual nessa tabela, assim como o número DEP também, a nossa chave primária não vai ter um número igual. E a chave estrangeira é débito em empregado, que vem de número débito em departamento, então associadas. Aqui a gente tem uma explicação textual, né, do que eu comentei anteriormente, das duas tabelas de exemplo que eu coloquei no slide anterior. Conceitos básicos da modelagem relacional: nós temos a tabela, que nós vimos anteriormente, como empregado e departamento, as colunas, que são os nossos atributos, e os tipos de dados, que podem ser números, tipo de data, tipo de texto. Também temos as nossas triggers, que quando a gente vai inserir um dado, por exemplo, ou a gente vai apagar, a gente configura pequenas ações que são disparadas quando isso acontecer. Essas ações também podem ser baseadas em regras que são criadas, e nós também temos os nossos valores padrão. Nossa chave primária, então, é aquele valor que não pode ter outro igual e vai identificar o nosso registro na tabela. Então, por exemplo, CPF é um identificador primário. Chave estrangeira, por exemplo, a gente tem viagem e a gente tem passageiro. Então a gente vai criar uma tabela, uma terceira tabela,
onde a gente vai ter as chaves primárias de cada uma dessas duas tabelas. E nessa nova tabela que a gente criou, elas vão ser as chaves estrangeiras. Além disso, nós temos as visões. Algumas vantagens então que a gente tem numa modelagem relacional é que as entradas que a gente faz e a nossa estrutura ela pode ser modificada de forma independente e podem ser usados com nenhuma ou pouca informação. Já as desvantagens é que a complexidade da busca pode ser muito maior devido à grande estrutura do banco de dados que é criado. Algumas regras básicas de integridade, então, a chave primária não pode ter valores nulos, ela sempre deve ter um valor especificado, ela é exclusiva, não pode ter outro valor igual e ela deve ser obrigatoriamente sempre preenchida, é ela que vai identificar a nossa linha na nossa tabela. Integridade referencial, como eu falei antes da chave estrangeira. Se nós temos uma tabela que tem a chave primária de viagem e a chave primária de passageiro, esses valores vão ser deslocados diretamente dessas duas tabelas para essa nova tabela. Então esses valores têm que ser iguais e eles têm que existir naquelas duas tabelas para existir nessa terceira. Integridade de domínio também é muito importante porque ela vai restringir quais valores vão ser gravados naquele atributo, qual o tamanho do valor que vai ser gravado naquele atributo, operações de atualização. Tudo isso são regras de integridade de domínio que são muito importantes para manter a integridade do nosso banco de dados. Bom, adentrando de fato então na modelagem relacional, aqui nós temos um exemplo de um modelo de diagrama de entidade de relacionamento que foi transformado por um modelo relacional. Então isso a gente vai aprender a trabalhar agora, eu vou fazer um novo vídeo explicando como a gente trabalhar com esse processo de transformação. E com isso os próximos slides eu não vou comentar esse porque vai estar comentado nesse novo vídeo que eu vou gravar.